Contra-reforma. A Contra-reforma ou Reforma Católica foi um movimento de reestruturação da Igreja Católica que culminou em 1545 com o Concílio de Trento. Seu objetivo era reformar a própria Igreja Católica e dar uma resposta ao protestantismo que estava ocorrendo no Sacro Império Romano Germânico. Ocorreu a Reforma Católica. Ocorreu num momento profundo de mudanças sociais e políticas. O mundo feudo desaparecia pouco a pouco e novas terras foram descobertas na América e a burguesia assediava como novas camadas social. Igualmente, as ideias humanistas e cientifistas criticavam durantemente no modo de vida de prática do clero. Questionava os dogmas cristãos. Isto exigia uma resposta da Igreja Católica e a estes novos tempos. Desta maneira, surgem pensadores como Erasmo de Roterdã, João de la Cruz, Teresa d'Ávila, Vicente de Paulo, entre outros, que defendem uma igreja voltada aos mais necessitados e não ao poder. Como resultado, haverá uma grande reforma nas ordens religiosas contemplativas e a criação de congregações como os vicentinos, voltadas para a educação e acolhimento dos pobres. A chegada dos europeus na América também fez surgir a necessidade de uma ordem voltada para as missões. Neste sentido, destaca-se a Companhia de Jesus, cujos membros eram conhecidos como jesuítas em 1534. Assim, a Reforma Católica se caracteriza por rever aspectos espirituais e administrativos da Igreja Católica. Além de retrucar as ideias de Lutero, para que isso fosse possível, foi necessário convocar um concílio. Concílio de Trento. Mas antes de tudo, você já se perguntou o que é um concílio? Concílio é uma reunião de bispos da Igreja Católica convocada pelo Papa quando surge uma questão grave sobre a fé. Desta maneira, o Concílio de Trento reuniu representantes da Igreja Católica de toda a Europa, das igrejas ortodoxas e teólogos protestantes. Uma das características do concílio foi reafirmar dogmas rechaçados por Martinho Lutero, como a presença real de Cristo na Eucaristia, a veneração aos santos, a validade dos sacramentos e a tradição oral. Contudo, outras decisões de caráter administrativo foram tomadas como a obrigatoriedade dos bispos residirem nas suas dioceses, a criação de seminários para aqueles que desejassem seguir a vida sacerdotal e a proibição da venda de indulgências. Da mesma forma, se reativou o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, criado no século XII. Esse tribunal julgaria os hereges segundo a visão da Igreja Católica. O conceito de contra-reforma foi mudando com o tempo. Antigamente, esse fato só era interpretado como uma reação da Igreja Católica às ideias de Lutero. Havia muito tempo, entretanto, que vários membros da Igreja Católica pediam a revisão de certas práticas levadas pela Igreja. Por isso, várias vozes pediam a convocação de um concílio. Igualmente foi criado o Indício de Livros Proibidos, que consistia numa lista de livros considerados imorais ou contrários à fé pela Igreja. Os exemplares seriam queimados, seus criadores perseguidos e quem os possuísse era processado, a fim de vitalizar a catequese tanto na Europa quanto na América. A Companhia de Jesus foi criada por Inácio, foi fundamental dentro da sua reforma católica, pois através do ensino e das missões foram divulgado a fé católica. Atualmente, os historiadores caracterizam este fenômeno como reforma católica e não apenas como uma contra-reforma. Afinal, o objetivo do Concílio de Trento não foi somente dar uma resposta a Lutero e a seus seguidores. Assim, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, que durou 18 anos e se tornou a mais longa assembleia religiosa da história. Na ocasião, foram discutidos vários problemas doutrinários e tomadas decisões que visavam fortalecer o poder do Papa e, consequentemente, da Igreja. Obrigada por assistirem e espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o que foi a Reforma Católica.